Boa noite, senhoras e senhores. Rafael Lima foi hoje no A Deriva, e aí ele falou sobre liberdade, política, libertarianismo, um monte de coisa. Em geral, gostei de muita coisa, concordo com muita coisa, mas é claro que não tem graça falar sobre o que eu concordo, então eu vou falar sobre o que eu discordo. Lembrando que vocês ajudem o canal com o seu like, com a sua inscrição, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E você também pode ajudar pelos meios na descrição, que são o Pix, o Padrim, e você pode se tornar membro e ter acesso às aulas de filosofia, ética e economia, que são exclusivas para membros, e são mais de 60 aulas disponíveis. Então, uma das coisas que eu tendo a discordar do Rafael é nessa área de se envolver com política, ou da ideia do gradualismo, de que o Estado deve ser modificado gradualmente, diminuído gradualmente. Então, existem muitas críticas a essa ideia, existem muitas ideias opostas, como, por exemplo, o agorismo e criptoanarquia, etc. Mas não é nisso que eu vou focar nesse vídeo, talvez eu fale disso num vídeo separado. Nesse vídeo eu vou falar sobre a definição do Rafael da palavra liberdade. Então, o Rafael definiu liberdade de uma forma que eu discordo, acho que pode ser mal interpretado, acho que pode não trazer a maior clareza possível com relação à liberdade, se o libertarianismo defende a liberdade e se defende qual tipo de liberdade o libertarianismo defende. E é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Lembrando que eu já fiz um vídeo recentemente falando o que é liberdade, né, que é mais longo. Nesse vídeo eu vou entrar um pouco nesse assunto. O Rafael define a liberdade de duas formas. Ele define que existem duas liberdades. Uma é a liberdade de poder e de poder fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho a liberdade de poder pegar um avião daqui até a China hoje, daqui a meia hora, né? E a outra liberdade é a liberdade de tentar. Eu posso tentar, de alguma forma, alcançar um resultado, mas não garante que eu vou conseguir. E aí ele diz que se nós tivéssemos a liberdade de poder, o direito à liberdade de poder, então alguém teria que garantir obrigatoriamente para nós isso que nós queremos. Então, por exemplo, se eu quero pegar um avião daqui à China, então a empresa de aviação tem o dever de me fornecer isso. E isso seria um tipo de roubo ou de escravidão, né? Porque outra pessoa teria que ser escravizada para oferecer isso para mim. Nesse ponto eu concordo, é claro que não existe esse direito de poder fazer alguma coisa, porque isso implicaria em você ter que escravizar outras pessoas para serem obrigadas a te fornecer aquilo. E são recursos escassos, né? Então, existe uma quantidade limitada desses recursos e alguém seria obrigado a te dar. E não faria sentido. E nem teria o suficiente para todos fazerem tudo que eles querem. E até porque as demandas são infinitas, né? Se você já tem todas as demandas que você pode imaginar, você vai ter uma outra maior ainda. Mesmo que seja demanda por mais saúde, mais inteligência, mais longevidade e assim por diante. Então, nesse ponto ele está certo, não existe a liberdade de poder fazer coisas, ninguém tem que te dar coisa de graça. Então, por exemplo, a gente teve polêmicas recentemente sobre você ter absorvente grátis, fralda grátis, papel higiênico grátis, sei lá o que era, todas as demandas aí de coisas grátis. E ele também então ele falou que a liberdade que nós temos no libertarianismo é a liberdade de tentar. Você não tem a garantia que você vai conseguir, mas você pode tentar. E eu acho que essa definição de liberdade também está errada. Também está errada porque... Não, e na verdade ele deu duas versões dessa definição. Uma seria a liberdade de tentar e a outra seria a liberdade de buscar a felicidade, né? Você tem o direito de buscar a felicidade, mas não de ter a felicidade. Você pode buscar e não consegui-la, né? Então, eu discordo dessa definição porque pode ser que uma pessoa, por exemplo, ela não consiga buscar a felicidade. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma doença neurológica na qual ela é incapaz de sentir felicidade. Um caso muito grave de depressão, por exemplo. Então, ela pode não ter dinheiro para pagar a cura dessa depressão. E isso pode, por exemplo, significar que ela não consegue buscar a felicidade. E mesmo assim, as pessoas não são obrigadas a fornecer uma cura para essa pessoa. Então, em nem todos os casos, a propriedade privada, que é a ética libertária,
ela te dá a possibilidade de buscar a felicidade. Pode ser que em algum caso você não tenha a possibilidade de buscar a felicidade. E mesmo assim, as pessoas não são obrigadas a te dar essa possibilidade. Então, essa definição, eu acho que ela está errada, de que a liberdade e o libertarianismo defendem que você possa sempre buscar a sua felicidade. Então, não é verdade, nem sempre você vai poder buscar a sua felicidade. Então, é aquela história também parecida com o debate sobre a meritocracia, né, do direito, da oportunidade de alcançar alguma coisa, ou daquela discussão do direito da igualdade de resultados versus igualdade de oportunidade. Então tem gente que fala assim, eu sou contra a igualdade de resultados, mas eu sou a favor da igualdade de oportunidade. Você tem que dar para a pessoa a oportunidade. Só que esse dar para a pessoa a oportunidade também implica, do mesmo jeito, em escravizar e obrigar pessoas a fornecer recursos escassos para você. Ou de roubar os recursos escassos de uma pessoa e dar para outra. Então, do mesmo jeito, o libertarianismo não defende isso. Ele não defende igualdade nem de resultados e nem de oportunidade. Ele não defende que você necessariamente tenha o direito de obter o seu resultado, de ser feliz. No caso do Rafael, ele não está defendendo igualdade, claro, né? Não, e claro que ele não está também... a conclusão ao qual ele vai chegar é a mesma que eu. Ele não está defendendo que escravizar ninguém, nem obrigar ninguém a nada. Só que a forma como ele definiu a palavra não é a ideal, e eu estou aqui fazendo uma crítica disso e redefinindo a palavra. Então, que é importante, né? Porque se você pode usar uma linguagem clara e explicativa e que não vai nunca levar ao erro, para que usar uma linguagem que não está tão clara assim, né? Então, é aquela velha história do direito de igualdade de oportunidade. O Rafael, no caso, ele não defende a igualdade, mas sim que você tem o direito de tentar ser feliz e tentar buscar a felicidade. Só que, na verdade, pensando bem, você não tem, né? Você pode até, em grande parte, a propriedade privada vai te dar o direito de ser feliz usando sua propriedade. Mas você pode querer ser feliz não usando. Por exemplo, digamos que uma pessoa nasceu psicopata, e acontece, muita gente nasce psicopata, e o maior sonho da vida dessa pessoa é roubar, é ser um grande ladrão. Então, a ética de libertário não vai te dar o direito de buscar a felicidade assim. Você não tem o direito de tentar ser um grande ladrão pela ética libertária. Digamos que o maior sonho de um psicopata seja se tornar um grande ditador. A ética libertária não vai te dar o direito de buscar a felicidade sendo um grande ditador. Digamos que seja um serial killer. A ética libertária não vai te dar o direito de ser... E nem a liberdade, né? De ser um serial killer. Aí, para corrigir isso... Né? Então, a verdade é que você não teria acesso a recursos escassos dos outros, você tem o direito a acessar os recursos escassos que são sua propriedade. Só que essa definição do que é liberdade, ela não se diferencia da definição do que é ética. Então, se a liberdade é você poder buscar a sua felicidade, e toda ação visa alcançar a felicidade, tá? Pela praxeologia misesiana, então, em toda ação, o que você faz? Você usa recursos escassos para alcançar um fim, esse fim inclui a sua felicidade. De alguma forma, você pode sim agir sacrificando sua felicidade. Por exemplo, uma mãe, ela pode sacrificar a sua felicidade em muitas áreas para garantir a felicidade do filho. Só que essa felicidade, para ela, vale mais do que as outras. A felicidade de ver o seu filho feliz, para essa mãe, então vale mais do que as outras. Então você pode sim sacrificar um tipo de felicidade, mas você vai ganhar outro. Você valoriza aquilo e significa que isso te deixa feliz em algum nível. Pode ser em níveis diferentes. Também nem todas as felicidades são iguais. Inclusive, a gente tem mais do que um neurotransmissor ligado à felicidade no cérebro. A gente tem dopamina, serotonina, endorfina. E você pode sacrificar uma coisa pela outra. E você pode sacrificar uma coisa no presente por outra no futuro também. Mas toda ação visa a felicidade. Visa pelo menos um tipo de felicidade, né? Então, você definindo assim que você pode alcançar a felicidade usando seus recursos escassos, você está dando a mesma definição da ética. Ué, mas liberdade e ética são a mesma coisa? Eu acho que não, porque se liberdade e ética fossem a mesma coisa, então seria inútil usar duas palavras, ou você usaria duas palavras só por um sentido didático, né? De fazer as pessoas entenderem com mais facilidade ou aceitarem um sentido retórico de falar o que as pessoas já pensam, né? E mostrar para elas que o que elas pensam vai levar ao libertarianismo.
Mas eu acho que vale a pena tentar definir liberdade por outra definição, diferente da ética. Para a gente ter um vocabulário mais rico e poder se referir a mais ideias diferentes com as palavras, né? Então, como eu corrigiria essa definição de liberdade do Rafael? Bem, eu corrigiria da seguinte forma. Em vez de ser o seu direito de buscar a felicidade, a liberdade é o direito de você agir de tal forma, por tal critério, que se todos os indivíduos agirem por esse critério, eles não vão interferir nas possibilidades do outro. Então vamos recapitular o que é liberdade em geral, fora do libertarianismo, para a gente depois encaixar isso no libertarianismo. Existem 3 tipos de liberdade. Existe o livre-arbítrio, a liberdade de poder, que o Rafael falou, e a liberdade interpessoal, que é essa liberdade que a gente está falando no libertarianismo. Porque se você está numa ilha deserta sozinho, não existe a noção de ética e de libertarianismo para você, nem de interpessoalidade. Então você não precisa se preocupar com a ética. Todas as ações que você faz sozinho numa ilha deserta são éticas, porque elas não vão interferir nas ações de outra pessoa. Então a ética, ela lida com as ações interpessoais. Então a liberdade interpessoal é a liberdade de você agir, de você poder escolher dentre todas as possibilidades que você tem, que essa que é a liberdade de poder, né? Quais coisas você pode fazer, né? Quais são as escolhas possíveis que vão ser consideradas pela sua mente, das quais você vai escolher uma delas. E aí, isso pode ou não incluir o livre-arbítrio. Por exemplo, eu não incluo, eu sou determinista, eu acho que você está determinado a escolher a escolha que você prefere. E essa preferência já está lá antes de você fazer a escolha. Então, a minha primeira preferência é a que eu vou escolher e já estou determinado a isso. Não posso mudar. Poderia ter escolhido outra coisa. Não, porque eu já preferia essa, eu já tinha essa preferência, né? Então, não, eu não poderia ter mudado minha preferência porque elas já foram causadas por causas anteriores. Então, quando você leva essa noção de liberdade para a interpessoalidade, eu tenho um conjunto de escolhas, só que algumas dessas escolhas, por dentro de um critério que se aplica a todos os indivíduos, vão cancelar as escolhas do outro. Então, por exemplo, se eu tô na rua, eu dou um soco na cara de uma pessoa, eu vou cancelar a escolha dela de não estar com a cara machucada. E essa ação, por isso, ela é antiética. Então, existe um critério dentro do qual você possa fazer todas as ações que estão disponíveis para você sem que elas cancelem as ações disponíveis para os outros. Então, isso que é liberdade interpessoal. E não importa se a sua ação está buscando felicidade, toda ação busca felicidade, né? E toda ação antiética também busca felicidade, né? Quando um ladrão rouba, ele também está buscando sua felicidade, né? Não é isso que define se a ação dele segue a liberdade social ou não. Nesse caso, eu estou chamando de liberdade social e liberdade interpessoal, e liberdade dentro da ética são a mesma coisa. Então, a liberdade interpessoal é o direito de fazer todas as ações que não cancelem as ações de outra pessoa, dentro desse mesmo critério. E quando uma ação cancela uma ação de outra pessoa, isso pode ser definido como conflito. Isso é o que é chamado de conflito na ética libertária. E o que é um conflito? É quando a minha ação impede a ação de outra pessoa. Mas o que é uma ação? É eu usar um meio para alcançar um fim. Então, se a ação depende do meio para alcançar o fim, então eu interferi no meio da ação. Por exemplo, eu estou usando esse microfone como meio para gravar esse vídeo. Se eu interferir no meio da ação, significa que 2 indivíduos queriam usar o mesmo meio para alcançar 2 fins diferentes, mas apenas um deles pode usar esse meio, porque ele é escasso. Se os meios não fossem escassos, todo mundo poderia fazer tudo. Então, digamos, eu quero usar esse microfone para gravar esse vídeo. Se outra pessoa chegar aqui e quiser usar esse microfone para levar embora para casa dela, vai haver um conflito. A gente não vai poder fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, porque o microfone é um recurso escasso. Então, todo meio da ação é escasso. Isso é a praxeologia misesiana, praxeologia de Mises, estudo da ação pelo Mises. E um conflito é quando indivíduos têm 2 fins diferentes, mas apenas um meio para alcançar esses 2 fins.
Ou seja, a liberdade interpessoal ela deixa de existir quando dois indivíduos têm um conflito. Ou seja, a liberdade interpessoal é um critério de ação que evite todos os conflitos. Tá bom, a ética também é isso, né? Mas vamos dizer que a liberdade, a gente tá trazendo o conceito de liberdade, da liberdade de escolha que o indivíduo tem, a gente está trazendo para a interpessoalidade, para relações entre indivíduos. Então você vai precisar de um critério no qual, não importa a escolha que o indivíduo faça, ela não gera conflitos. E para que ela não gere conflitos, você vai ter que delinear, então, quais são os meios da ação que eu posso usar e quais são os meios da ação que o outro indivíduo possa usar. Então, para cada indivíduo, ele tem que ter um acesso exclusivo aos meios de ação. Entendeu? Ficou claro aqui, porque se o acesso não for exclusivo aos meios de ação, vai haver conflito. Se o acesso a esse microfone não é exclusivo para mim, mas ele também se aplica para outra pessoa, então pode haver um conflito. A única forma de evitar conflitos, de evitar que a minha ação interfira na ação do outro, na minha escolha, interfira na escolha do outro, essa é uma boa definição de liberdade social interpessoal. É um critério de ação pelo qual a minha escolha não cancela a escolha do outro. A minha escolha nunca cancela a escolha do outro. E para isso você precisa delinear de quem é cada recurso escasso. Então esse microfone é meu, e a gente chama isso de propriedade. Então esse microfone é minha propriedade. Por isso que eu fiz um vídeo também chamado Não Existe Liberdade Sem Propriedade, que está aí no canal. E lembrando, se você quiser mais profundidade nesse pensamento, uma teoria mais concatenada, mais elaborada, torne-se membro do canal, que aí você vai ter acesso aos cursos de economia, de ética libertária também. E aí você vai ter toda a teoria, passo a passo, as aulas em sequência, né? Aqui eu estou dando só uma amostra grátis. Então, sim, a liberdade interpessoal e social, ela exige a ausência de conflitos dentro do critério dela. Então, esse critério, para evitar conflitos, ele tem que delimitar quais são os recursos escassos que eu posso usar e que cada indivíduo pode usar exclusivamente. Mas digamos que eu faça um acordo com o indivíduo e esse acordo é que a gente pode lutar, a gente pode cair na porrada. E aí não vai ter mais uma delimitação, né? Vamos dizer assim, a gente faz uma arena, põe um monte de armas, um monte de machado, um monte de espada e fala assim, que tipo de imaginação eu tenho para inventar esse tipo de exemplo, né? Mas a gente fala assim, bom, aqui nessa sala a gente vai combinar agora, vai fazer um contrato que todo mundo pode pegar as armas que quiser e se degladiar até um morrer. Mas a gente não tem liberdade de fazer isso, mas isso não cancela a liberdade social? Bom, mas aí foi uma decisão voluntária que os dois tomaram. Então isso não é básico, não pode acontecer isso sem você concordar. Você tem a liberdade de escolher isso, e aí você escolheu e arcou com as consequências da sua escolha. Vocês tinham o acesso exclusivo aos recursos até que vocês voluntariamente abandonaram esse acesso exclusivo dentro de uma delimitação que está dentro da sua escolha, da sua liberdade de escolher e que não afetou a escolha do outro porque ele aceitou voluntariamente. Então a liberdade de usar seus recursos escassos inclui também a liberdade de fazer acordos, de fazer trocas voluntárias. É por isso que os libertários falam tanto em trocas voluntárias de propriedade, que há suavemente comentado, diz que era escambo. Não nada a ver, né? Dinheiro é um meio de troca. Se você usa dinheiro, se você está fazendo trocas, o dinheiro serve para isso. É absurdo dizer que troca voluntária é escambo, né? E veio um monte de minion dela repetir isso no meu canal, né? Ai, meu Deus. Então, a liberdade é isso, é uma regra interpessoal na qual você é livre para fazer todas as escolhas que não vão gerar conflito. Agora ficou bonitinho, né? Você é livre para escolher, então liberdade tem a ver com escolha, você tem todas as opções de escolher aquelas escolhas que não vão produzir conflito. Então é isso que é liberdade, não e nem todas as formas de buscar felicidade e de tentar ser feliz são a liberdade social. Algumas formas de tentar ser feliz vão interferir na liberdade do outro e você não tem a liberdade interpessoal de fazer isso, pelo libertarianismo. Então você só pode fazer aquilo que não vai gerar conflitos.
E esse critério vai ser o mesmo critério da ética, né? Então, a ética é o critério que você possa, pelo qual você possa agir, que não vai entrar em contradição. Todos os indivíduos podem agir por esse critério sem uma contradição nesse critério. E a liberdade, uma palavra ligeiramente diferente, ela diz que você pode escolher, fazer todas as escolhas que estão disponíveis. É isso que significa a liberdade de escolha, que é a liberdade de poder, mesma coisa que o Rafael falou. Mas, no nível interpessoal, você pode escolher desde que essas escolhas não cancelem as escolhas do outro. Então, espero ter contribuído para a reflexão, para a gente pensar mais sobre a definição dessas palavras e ter uma definição mais lógica, menos ambígua. Se eu dei alguma contribuição nesse sentido, que bom. Espero que vocês tenham gostado e ajudem esse canal a alcançar mais pessoas pelo seu like, pela sua inscrição, pelo seu Pix, que está na descrição, e se tornando membro do canal para ter acesso ao curso de ética, que aí você vai aprender muito mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda e até a próxima.